Eu vou ser obrigado a comentar uma notícia hoje que me deixou muito transtornado. Foi uma das primeiras coisas que eu li hoje de manhã quando acordei e eu fiquei pensando sobre isso o dia inteiro. Então, eu vou ter que dividir com vocês algumas considerações, que foi a notícia de que fotos da Marília Mendonça na autópsia, ou seja, depois que ela havia falecido já no acidente que ocorreu alguns anos atrás, que essas fotos foram publicadas, foram vazadas, né? Foram divulgadas por aí, as pessoas estão acessando essas fotos e, sinceramente, sério, eu fico pensando o que leva alguém a divulgar essas fotos, né? Porque são fotos que não são para o público, então, assim, é alguma pessoa que teve acesso a isso, teve acesso a esse material do ML ou do inquérito que ocorre em sigilo, teve acesso a isso e divulgou para as pessoas. A gente imagina que essa pessoa vai ser encontrada, porque isso deixa rastros, né? Essa pessoa vai ser encontrada, mas mesmo assim, agora que caiu na internet, as pessoas estão acessando e compartilhando. Então, a primeira coisa que eu já peço para vocês aqui, que é um pedido da família da Marília Mendonça e também do advogado dela, é que não compartilhem essas fotos. Eu, felizmente, não tive acesso a elas, não quero ver, não me mandem, mas se vocês por acaso acessaram, não compartilhem, porque isso é crime, na verdade, né? Antes de tudo, antes de ser antiético, antes de ser, sabe, grotesco e bizarro, isso é um crime. Então, não passem adiante. Antes de fazer algumas considerações sobre isso aqui, só tenho que divulgar que nesse momento está acontecendo uma promoção na Amazon do meu livro, Como Vencer no Debate Tendo Razão, com 44% de desconto. Então, se você for lá agora, no link que está na descrição aqui, você pode ir lá e comprar com um baita desconto, quase metade do preço habitual, e o livro já está, graças a essa promoção, já está, mais uma vez, entre os mais vendidos da Amazon. Está na primeira posição de retórica e argumentação, então vá lá, confira e leia esse livro, porque é importante para poder se preparar e ter ética na hora de debater algum assunto. E aí eu quero ler para vocês aqui sobre esse tópico da Marília Mendonça, o que diz o advogado dela, né? Segundo a reportagem aqui, ele ficou indignado com o material divulgado e ele diz o seguinte, olha, é inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa. E ele prossegue aqui, olha, isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados. Informa ainda que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. É simplesmente, sabe, um desrespeito, né? Aqui eu quero abordar alguns pontos, né? O primeiro deles tem a ver com isso, né? Essa necessidade que as pessoas têm de passar adiante esse tipo de conteúdo. A gente sabe que a internet é um lixão, né, no qual as pessoas compartilham todo tipo de material dos mais bizarros que você pode imaginar, e isso aí de compartilhar imagens de uma pessoa morta, né, nesse caso nem sequer faz diferença se é pública ou não, desconhecida, no caso aqui é uma cantora famosa, mas poderia ser uma pessoa anônima, compartilhar esse tipo de foto aí que não tem o menor interesse público, não faz o menor sentido passar adiante isso, é um tremendo desrespeito com a família da Marília Mendonça e um desrespeito com a memória dela, né. A gente tem que pensar que, inclusive, né, que até uma curiosidade que muita gente não sabe, é que você pode difamar a honra de uma pessoa falecida. Se uma pessoa morreu e você vai lá e profere, sabe, insultos contra ela, ou informações falsas contra ela, ou calúnias contra ela, você pode vir a ser processado pela família dela por difamar ou ofender a honra de pessoas falecidas. Então, uma curiosidade, e nesse caso aqui, não é bem isso, mas também é um crime e as pessoas podem ser punidas. Então, como eu falei, repito aqui, não passe adiante. Se você recebeu, se você teve acesso às imagens, não compartilhe, porque você pode estar incorrendo num crime também. O segundo ponto tem a ver com esse fascínio que nós, seres humanos, temos com a morte, né? A morte é uma das grandes incógnitas das nossas vidas. Cada religião, cada indivíduo tem uma noção do que pode acontecer depois da morte. Há uma expectativa de que a vida prossiga de algum modo ou de outro, que haja, sei lá, um céu depois, haja reencarnação, que você volte, possa reencontrar seus amados, que haja algum tipo de espírito nosso aqui, que é o que habitaria o nosso corpo e nos movimentaria, né? A ânima, né? E há quem pense, como eu penso, por exemplo, que não tem nada depois da morte, simplesmente acabou e aí você volta para a natureza, vira carbono de novo. Então, é uma das grandes perguntas, ninguém tem uma resposta. Se tivesse resposta, não teria tantas visões diferentes sobre isso, né? Não teria tantas interpretações sobre isso, mas o fato é que todos nós ou lidamos com certo fascínio com a morte, ou seja, essa indagação, essa dúvida, e até alguns aspectos, uma certa morbidez
ao lidar com questões de morte, assassinatos, crimes reais, né, que também é um subgênero, é um nicho bem forte de pessoas que querem, sabe, investigar psicopatas, assassinos em série, essas coisas. E, por outro lado, tem esse temor à morte, né, esse receio do que pode acontecer, ou, sei lá, o medo de sofrer na hora da morte. Então é um tema que é bem, sabe, espinhoso para muita gente. Muitas pessoas nem sequer querem se indagar sobre isso. Então eu acho que esse tipo de compartilhamento dessas imagens, como eu falei, é um crime, mas também parte um pouco desse fascínio e dessa curiosidade e desse temor, inclusive, de compreender o que se dá depois. Então não justifica, uma coisa não justifica a outra. Até porque em torno da morte há muitos tabus, né? Tabus religiosos, tabus históricos, né? Se você lê a Bíblia, por exemplo, você vê lá que tem trechos no quais se uma pessoa tocou num cadáver, tocou numa pessoa morta, que ela fica impura, ela tem que se purificar. Então há uma série de tabus nesse sentido sobre como, sabe, sepultar os mortos, como se despedir dos mortos, né? Tem uma série bem interessante, se não me engano está na Disney essa série, na Disney ou na HBO, acho que está na Disney, chamada O Paciente, que é com o Steve Carell. E ele faz um psiquiatra que é sequestrado por um paciente, que é um serial killer, e tem um trecho bem interessante nessa série, é uma série curtinha, é uma série também que não vai ter continuação, até onde eu saiba, é uma série curtinha. Eu vou dar um micro spoiler aqui. Tem um trecho no qual o psicopata mata alguém, e daí o psiquiatra pede para que o psicopata deixe o corpo da pessoa assassinada em algum local que possa ser encontrado para que os familiares dessa pessoa possam fechar, né? Possam completar o luto, possam encerrar aquele ciclo, possam se reconciliar um pouco com a ideia também da perda, e aí isso vai dar um fechamento para essas pessoas. E isso é muito importante em muitas culturas, né? Então, assim, o velório, o sepultamento, você ter uma lápide para você poder visitar, você ter uma urna funerária com os restos, né, com as cinzas da pessoa, isso dá um senso de fechamento, né? Isso dá um senso de que, olha só, aquela pessoa ali cumpriu o seu ciclo, cumpriu o seu percurso, e aqui está uma memória dela, um modo que eu possa, sabe, vir nesse ponto aqui, nesse local, nesse túmulo, nesse cemitério, e uma vez por ano, sei lá, relembrar essa pessoa. Para mim, na verdade, a imortalidade é mais isso. A imortalidade é você ser lembrado pelas pessoas, né? É você ser amado pelas pessoas, recordado por elas. E aí, quando você é famoso, por exemplo, há também uma espécie de imortalidade, porque ao longo das décadas ou séculos recordam você, por mais que essa memória seja muito descolada de quem você realmente é, mas há algum elemento seu que perdura ao longo do tempo, né? Sei de muita gente, e há relatos de muitos autores, muitos escritores, muitas personalidades que tinham essa noção de que a obra dela seria um modo de ela se tornar perene, de ela não desaparecer em meio a esse caos que é a vida nossa. Então, assim, aquele meu livro vai perdurar e junto com aquele livro vai perdurar também quem eu sou, uma parte de mim, pelo menos, a minha memória. Eu posso dizer, inclusive, que talvez inicialmente, quando eu comecei a escrever os meus livros, havia uma certa noção nesse sentido, assim, de que era um pedacinho meu que sobreviveria à minha morte. Então são modos que a gente tem para poder lidar com essa grande incógnita, com essa grande dúvida, com esse grande temor que muitos de nós temos e que também representa a finitude do ser humano, né? Tudo no mundo é finito, tudo vai acabar, a galáxia vai acabar, o universo vai acabar, mas nós temos esse percurso de vida aí, 70, 80 anos, 100 anos no máximo, né? Tem casos excepcionais aí, um pouco mais, mas tem uma expectativa média de vida e todos nós estamos ali nesse ciclo, nesse momento, nos preparando para esse fim. Então, é muito difícil para as pessoas lidarem com essa dúvida, com essa incerteza e também, ao mesmo tempo, com o peso de saber que é finito. Aqui eu estou dividindo algumas considerações que me ocorreram, né? Porque, como eu falei, isso me perturbou bastante hoje de manhã, então eu achei importante a gente pensar um pouquinho sobre isso e por que há esse fascínio, por que há esse temor, por que há essa, sabe, essa movimentação em torno disso. Mas, como eu falei, não compartilhem essa imagem, não compartilhem essas imagens, não sei quantas imagens são, mas não compartilhem, não passem adiante, não procurem também, porque isso é um desrespeito à memória da Marília Mendonça, uma grande cantora que era muito celebrada no Brasil. Não desrespeite a memória dela, não desrespeite os familiares dela, então é o que eu peço para vocês. Eu quero ver o que vocês pensam sobre essa história, se vocês acompanharam, se vocês viram isso, né? Está se desenrolando durante o dia, como é que você entende isso, por que as pessoas fazem isso, né? Por que alguém faria isso? Pegaria a foto do ML e compartilharia? Sinceramente, para mim é meio incompreensível, mas diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Na terça-feira, dia 18 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, eu vou dar uma aula que eu dou uma vez por ano só, chamado Investir é para Todos. Uma aula onde, em menos de uma hora, eu ensino todo o conhecimento básico que você precisa ter sobre o mundo de finanças e investimentos
Não só para aprender a investir bem o dinheiro, e claro que isso você aprende também, mas para saber lidar com as suas dívidas e equacionar elas, e também para entender o papel do mercado financeiro na vida de todo mundo. Se você não quiser faltar essa aula, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever gratuitamente. E fica atento, porque a aula é ao vivo e não tem replay. Então você põe na agenda, assiste com a gente e eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais de agora em diante na vida. Um abraço e até lá! Fala, turma do canal Henry Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para